amigos do podcast Minha Araras. Mais uma vez estamos juntos. Com a graça de Deus, estamos aqui para um bate-papo gostoso hoje com a doutora Fernanda. E, Fernanda, tudo bem? Tudo jóia. Prazer tê-la aqui, viu? Prazer é meu pelo convite. Fernanda Magajewski, como é que é? Magajewski. Magajewski. Doutora Fernanda Magajewski. Veterinária. Veterinária. Com uma alma de bióloga. Mas você fez biologia também? Não, infelizmente não, mas tá nos meus planos. Você cuida do CRAS. Eu sou a veterinária do CRAS desde 2014, quando inaugurou. Quando inaugurou, estava lá. Estava lá. Centro de Reabilitação de Animais Silvestres. Exato. Mas aqui em Araras, esse centro se direcionou mais para as aves, é verdade? O grande intuito da criação do CRAS e da área de soltura, né? Então, 2 empreendimentos de fauna que fazem parte do projeto Pro Arara, era trazer a ave símbolo do município de volta. Sim. Então, que era trazer a arara de volta. Então, todos os recintos, a estrutura, a alimentação que a gente tenha para oferecer para os animais é voltado para as aves. Então, embora o termo CRAS seja animais silvestres, o nosso A vira aves, né? Aves silvestres. Eu já falei várias vezes erroneamente aves silvestres. O termo pelo IBAMA, né? Quando o IBAMA criou o termo CRAS, era animais. Mas aqui em Araras, falar aves não está tão errado. Eu queria começar por você, né? Você não é de Araras, não? Não, na verdade, eu tenho uma trajetória aí, que eu sou curitibana, criada em Pirassununga. Caramba, você é de Curitiba? Eu sou curitibana. Cidade bonita? Bonita, bem organizada. Mas você saiu de lá... Pequenininha, 4, 5 anos. Tenra idade. Aí veio para Pirassununga? Vim para Pirassununga, sou praticamente pirassununguense. Aí por conta da Força Aérea, coisa Isso, assim? meu pai era militar e meu marido também é militar, da aeronáutica. Eita. Nossa! Tem que cumprir as regras direitinho. Fernanda, a gente começa batendo passo para descontrair, porque eu gosto de... podcast todo mundo faz e tal, mas tem que ter, como falou a Érica, quando esteve comigo aqui, a enfermeira Érica, tem que ter algo diferente, né? Senão não atrai a atenção do internauta que está nos acompanhando. Tem que ter alegria, né? Por aí. Bom... Você, então, de Pirassununga, fez veterinária? Fiz veterinária na Unesp de Jaboticabal. Jaboticabal. Fiz mestrado e doutorado na área de saúde pública. Que beleza. E resolvi prestar o concurso quando abriu aqui de Araras. E aí me convidaram para trabalhar no Centro de Reabilitação de Animais Silvestres. Um grande desafio, mas eu topei e estamos aí. Você não tinha trabalhado em outras localidades antes, então? Eu tinha só feito mestrado, doutorado, pós-doutorado, tinha dado aula, né? Mas... trabalho com animais silvestres começou aqui. Por que será que... eu não ia falar do professor, porque eu não posso falar de mim mesmo, mas... Por que será que todo mundo que faz mestrado, faz pós-graduação, mestrado, doutorado, depois pós-doutorado, PhD, não atrai mais ninguém por baixos salários para os professores, eu acredito? Às vezes não é tão valorizado, né? Mas... Às vezes não, quase sempre. Quase né? sempre. Para ser mestre e lecionar, ser doutor e lecionar, a pessoa fala, não, eu vou partir para a prática da minha área. Não foi o seu caso, acho. Na verdade foi voltado por conta do concurso, né? Eu me especializei na área de saúde pública e quando eu prestei o concurso eu achei que eu fosse trabalhar com saúde pública. Mas aí surgiu esse desafio de trabalhar com clínica de animais silvestres. Você é veterinária mesmo, de formação. Veterinária, de formação. Médica veterinária. E só que aí quando eu recebi essa proposta, né, quando eu passei no concurso e falaram, não, a gente precisa de alguém para tocar o CRAS, né? Eu falei, então, vocês me dão aí um tempinho para eu me especializar nessa área também. Aí corri atrás de cursos, fui fazer pós-graduação nessa área. Fernanda, eu juro que eu pensava que você era mineira. Meu sotaque é meio bagunçado.
Misturou muito. Misturou muito. Esse negócio de ser filha de militar, a gente morava na Vila Militar em Pirassununga, era eu do Paraná, uma amiga mineira, uma amiga de Manaus e uma amiga de Recife. A gente criou um sotaque nosso. E o seu marido é do Exército? Da Aeronáutica. Da Aeronáutica? Da Aeronáutica. É cadete? Ele foi como cadete? A gente se conheceu quando ele ainda era cadete. Eu frequentei muitos bailes de cadete. Tem uns bailes bons lá em Pirassununga. Bailes de cadete, é legal lá. Mas, doutora Fernanda, você se lembra da inauguração do CRAS, tal, nós vamos nos ater mais, falar da sua vida, eu acho que a sua vida particular é um pouco assim, querer infringir aí o bom senso, né? Eu gosto de falar para saber da formação, de onde veio e tal, mas você me desculpe se eu me aprofundei demais. Sem problema. E o CRAS, quando inaugurado, eu estava lá, tive esse privilégio. Depois, quando foram feitas as solturas, a primeira soltura eu acompanhei, tinha os papagaios e as araras. Tinha. Quantos animais foram soltos na época? Naquele dia, no primeiro dia, foram... 60 e poucos? No total foram 60 e poucos, mas foram mais papagaios. E araras, acho que foram umas 20. Mas teve mais papagaio. 22 teve uns... e o restante papagaio, né? Exatamente, exatamente. Dá 63, acho. Exatamente, acho que eram 41 papagaios, alguma coisa assim. Eram coisa... mais papagaios. 60 e lá vai tijolar. É. Nós fomos lá na fazenda. Na área de soltura. Que na época não podia divulgar onde que era e tal. Agora todo mundo já meio que sabe, né? Sabe? Mas o que eu achei interessante, que o dono da fazenda, que era inclusive conhecido meu, ele mora praticamente, tem a casa praticamente vizinha da minha, né? Ele é um adepto às aves. Ele um apaixonado. Que eles viveram lá, foram vocês que pediram para ele construir, já tinha? Alguma coisa já tinha, porque ele tinha alguns animais exóticos, né? Algumas aves exóticas. Então, aqueles primeiros viveiros lá embaixo já existiam, só foram reformados, né? E a parte de cima, onde ficam mais as araras, onde vai ter a soltura mesmo, né? Da onde elas saem realmente, aí foi construído depois. Para justamente fazer o treino de voo das aves. É grande. É grande, Nossa. É comprido. Você acho que não teve o prazer de ver, eu tive esse prazer, você, claro, muito mais vezes. É enorme e é gratificante. Né? Nossa, a hora que abre aquela janela e vê o bichinho saindo, nossa, é emocionante. Bonito. Até hoje eu me emociono. É bonito. Eu vi aquela arara voando do morro que a gente estava, dava para ver até a outra cidade vizinha, né? Isso. Aquela arara voando, aquele azul bonito. Que coisa linda, né? Tem uma foto desse momento que a gente usa até na aula de educação ambiental. E eu tenho uma foto dessa também. Aquele dia nós fizemos lá. Foi muita emoção aquele dia, né? Muito legal. E o que eu achei bonito, o nosso técnico Dão, acho que não presenciou isso ainda. A hora que nós chegamos, parecia que os papagaios estavam batendo o maior papo entre eles e comentando da gente. O tropel, né? E aqueles papagaios falam mesmo? Então, aí é um problema. Porque nessa primeira soltura, acabou que os animais que estavam lá não foram reabilitados em araras. Esses primeiros animais, eles foram reabilitados no CRAS-PET de São Paulo, no Parque Ecológico Tietê, e em Barueri, que são CRAS que existem há muito mais tempo. O CRAS-PET, junto com a Mata Ciliar, foram os primeiros CRAS e setas a existirem no estado de São Paulo. Sim. Mais de 30 anos. E de Barueri, eu acho que na época já tinha uns 10, 11 anos. Por quê? Um papagaio, uma arara domesticado, ele demora no mínimo 2 anos para ser reabilitado. E a gente tinha 5 meses de funcionamento aqui, né? Não dava tempo. Não dava tempo de ter reabilitado. Então, essas primeiras aves, elas foram reabilitadas nesses CRAS de Barueri e São Paulo e vieram para cá para ser soltas aqui. A área de soltura aqui de araras não recebe só os animais reabilitados no CRAS Pro Arara, ele recebe de todos os CRAS e setas do estado. Muito bem. E aí, essas primeiras, esse que é o problema, né? Para soltar esses animais, teoricamente, eles não poderiam estar falando. Mas papagaio consegue desenvolver um vocabulário, se ele for treinado, de uma criança de até 4 anos. Que coisa. E uma arara de 2 anos, uma criança de 2 anos. Então, eles falam, tem papagaio que treinado, ele consegue repetir uma frase inteira, consegue cantar uma música inteira, consegue fazer conta. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Só que aí, assim, eles falam o que eles aprenderam a falar. Então, papagaio que fala palavrão, é porque escuta palavrão, ele não tirou do nada. Ele só repete, né? Ele só repete, mas ele sabe relacionar a repetição. Sabe? Ele sabe. Se ele
quer alguma coisa, ele sabe associar a palavra com aquele objeto, ou com aquela comida, ou com aquela situação. Por exemplo, o sai pra lá. Ele aprendeu que a pessoa falava sai pra lá quando era pra ele sair do lugar. E quando ele não quer que a pessoa esteja lá, ele fala sai pra lá. Ele consegue então, associar ele tem frases. uma racionalidade. Ele é muito... Papagaios verdadeiros são um dos animais mais inteligentes que a gente tem no Brasil. Então, mas eu quero contar para o nosso amigo internauta que eu não acreditei no que vi aquele dia. Parecia que eles estavam confabulando entre eles, falando que a gente estava chegando. Estava armando alguma. Xingando. Todos eles ao mesmo tempo, né? Eles... O ideal, quando faz a soltura, é que eles não estejam mais nem falando. Eles, no máximo, esse burbulho e fazer o grito deles, né? A fala deles. A fala da arara se parece muito com a palavra arara, por isso que ela se chama arara. Era arara, né? Então, ela imita esses... Ela imita não, né? É o som que ela produz na natureza e por isso deu o nome. Só que aí as pessoas ficam enfatizando, né? Arara, arara. E isso, na verdade, acaba irritando esses animais. Então, às vezes as pessoas chegam lá para visita, a gente já fala, ó, não pode falar com os animais. Aí chega uma pessoa e começa, arara, você vê que elas começam a ficar mais ansiosas, né? Então, ficam nervosas. Ficam nervosas. Doutora Fernanda, ter um papagaio em casa é proibido? Depende. Existem animais legalizados. Para você comprar um animal legalizado, você tem que comprar de um criatório autorizado pelo IBAMA ou pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Que é difícil. A funcionar como criatório para poder vender. Sim. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas compra esse animal ou adquire esse animal de forma ilegal. Clandestino. E aí é o problema, porque se a Polícia Ambiental recebe uma denúncia e vai à casa da pessoa, pede nota fiscal, pede anilha, é crime ambiental. E aí, o que acontece? A polícia tem que retirar esse animal, aplicar uma multa, a pessoa responde um processo, que às vezes acaba saindo até mais caro do que comprar o animal legalizado, né? Eu vou contar uma piada, pode? Pode. O Dão gosta das piadas. O camarada estava com a esposa grávida e falou assim, a esposa, quero um papagaio, eu quero um papagaio. O desejo dela, né? E ele foi comprar o papagaio. Foi numa loja especializada e tal. Falou, chegou lá, tinha uns papagaios lá. Eu vou aquele papagaio lá, quero comprar um. Aquele custa R$1.000. Mas ele fala português correto. Mas viu? E aquele outro do lado lá? Aquele é R$2.000. Fala português, fala inglês. Oi? Não. E aquele outro? Aquele é R$3.000. O que ele fala? Não fala nada. Mas por que é caro? Porque os outros dois chamam ele de mestre. Ixi! Eles sabem se reconhecer. Sempre tem um líder do grupo. Isso é fato. Sempre tem um líder do grupo, sempre... A personalidade deles é que nem a dos seres humanos. Vai ter mesmo criados juntos, é igual filho. Vai ter um que vai ser mais arteiro, tem um que é mais falante, tem um que é mais quietinho. Sempre vai ter o comandante, né? Tem o que é líder, que organiza as bagunças. Então, sempre vai ter essa hierarquia entre eles. Um dia eu estava lá. Eu vou contar as histórias aqui. Né? Um dia que eu estava lá no CRAS, tinha uma arara que tinha sido apreendida, né? Que estava de forma ilegal na casa de alguém. E essa arara chamava por um nome. Natan. É isso aí, Natan. Era o Natan. E eu fiquei impressionado com aquilo. Ela estava triste porque ela chamava o dono dela. Né? Provavelmente era o nome que ela escutava e provavelmente essa pessoa se aproximava quando ela chamava, né? Ia tratar alguma coisa, era Natan. Mas ele parou de falar Natan. É ele? Era um arara macho e a gente chamava ele de Natan também, embora a gente não costume dar nome para os animais, a não ser aqueles animais que vão ficar com a gente, né? Para educação ambiental, alguma coisa assim. O João era um que tinha nome, mas ele era João porque tinha Maria. Aí era o João e Maria. A Maria a gente achou que era uma arara que a gente achou que não tinha reabilitação. E a gente foi fazendo o trabalho devagarinho, ela foi solta. Explica o povo ali. O João era uma arara? O João arara que veio de apreensão. É um animal que vivia numa gaiola muito pequena, nunca exercitou as asas, já era um animal de mais de 30 anos. Então não voava? Não voava e ele vinha no meu braço. E aí, com o tempo, ele começou a vir no braço de algumas outras pessoas. E ele não atacava. Ele atacava assim. Tinha algumas pessoas que ele não gostava, ele ia andando e ia até pegar o pé da pessoa. Mas, na maioria das vezes, no braço da gente, ele ficava bem tranquilo. E aí, a gente utilizava ele na educação ambiental, né? Para as pessoas poderem tirar foto mais de perto, para poder chegar bem pertinho da arara, né? Ele ficava no morão da frente ali, né? Ficava. Na verdade, a gente
à noite, para dormir, ele ia para gaiola, né? Para dormir protegido, tal, direitinho. Durante o dia ele ficava solto lá no CRAS. Eu sempre contava com ele na hora que eu entrava no morão. Ele já ficava ali, ele subia em tinha algumas árvores menores que ele conseguia subir, depois ele... E era engraçado que a hora que a gente ia almoçar, ele chegava na porta da cozinha e ficava, ô vó! Tipo, e a minha comida, não vai vir? Por que vó? Tem alguém daquele chamado de vó? Acho que ele... Não sei, eu acho que é alguém que ele conhecia, que era a avó, e dava comida pra ele. Então, quando ele via a gente comendo, ele chegava, ô vó. Eu acho que ele chamava a Wanda de vó. Se lembra da Wanda? Eu acho que era ela a avó dele. Tratava, né? A Wanda gostava muito dele. Doutora, mas o que eu estou falando aqui não é privilégio da imprensa de ter ido lá, é que eu vou porque eu gosto, né? As pessoas podem visitar lá, né? Sim, as escolas, inclusive, está tendo visita direto de manhã e de tarde, as escolas agendam, né, durante a semana. E uma vez por mês, o segundo sábado de todo mês, a gente está lá de Asas Abertas, né? Que é o projeto Asas Abertas. Segundo sábado de cada mês. Segundo sábado de cada mês, às 10 da manhã, às 2 e às 4 da tarde. Tem palestra, tudo? A gente explica o nosso trabalho, explica a importância da fauna, das aves, principalmente, que é o que a gente mais trabalha, explica muitas características da arara canindé, né, que é a ave símbolo do município de Araras, que explica que não é arara azul. Muita gente fala, tem uma arara azul aqui. Não, é uma arara canindé, são espécies diferentes. São três Ela cores. tem, na verdade, 4 cores, as cores da bandeira do Brasil, né? E mais o preto do bico e das patas, né? Mas é a nossa ave símbolo. Bom, o CRAS é Centro de Reabilitação de Animais Silvestres. E eu tive o prazer de conhecer um ouriço. Fala pouco. Nos Estados Unidos falam... São espécies da mesma família, mas são espécies diferentes. O porco-espinho é americano, né, norte-americano. E aqui na nossa região a gente tem o ouriço, né? Ouriço. Ele na é África bonzinho, né? Tu tem medo de ouriço? Eu não tenho, não. Não, de forma alguma. O ouriço é um animal super dócil. Na verdade, assim, lógico, um animal silvestre, mesmo selvagem, ele não vai se aproximar das pessoas como o Valen fazia, né? O Valen. Não vai fazer como as pessoas faziam. Mas ele, de forma alguma, ataca. Ele sempre está tentando fugir. E aí, quando ele vê que ele não consegue fugir, ele vira uma bolinha assim e os espinhos ficam eriçados. Mas ele não lança. Não lança. Isso é folclore. É lenda. Tem tanta lenda com esse bicho, coitado. Diz que o espinho dele migra pro coração. É tipo... Ele anda teleguiado, ele né? anda no corpo. Não pode, né? Mas não lança o espinho, só que ele eriça. E aí, se ele é uma ameaça, um cachorro, por exemplo, vai atacá-lo, fica com os espinhos e ele consegue fugir. Nem sempre isso acontece. Se a bocanhada for muito forte, machuca ele. A gente já recebeu muitos desses animais com várias lesões no corpo. É autodefesa. É o jeito dele se proteger, mas ele tenta fugir até o último minuto. A hora que ele vê que não dá mais pra fugir, ele se enrola. E aí o cachorro que ataca ele. Tem gente que fala, o ouriço atacou meu cachorro. Não, de forma nenhuma. É o cachorro que ataca. Eu fico com dó do cachorro também, mas tem cachorro que não aprende, então, né? Mas tem gente que não... E tem gente que não entende que o bichinho tá se defendendo. E é um excelente... ele espalha as sementes de frutas, né? Por todo lado. Na frente da minha casa tem um. Eles são ótimos. Ele vira e mexe, aparece lá pra comer manga, quando tem manga. Eles adoram manga. E ele morava até no pé de manga, enquanto tinha manga. Eles são animais normalmente solitários, né? Eles se unem para o acasalamento, tem os filhotes, depois que os filhotes crescerem, eles vão cada um para o seu lado. Boa ideia esse aí. Boa ideia, não? Bom, o ouriço, como é que chamava mesmo ele? O Valen. Valen. Eu passava a mão nele assim. Ele, na verdade, foi um erro de manejo nosso. Ele veio bem bebezinho para nós, né? Ele foi encontrado numa chácara aqui em Araras, ele veio bem bebezinho e a gente mimou demais, né? A gente tinha que dar mamadeira, tinha que fazer... E ele ficou um cachorrinho, né? Ficou muito dócil. Né? Teve até uma vez que ele fugiu, uma pessoa na rua encontrou e levou pro hospital. E aí ele ficou brincando com as pessoas do hospital... E daí chamaram a gente, tem um bicho aqui que tá brincando com todo mundo. A gente foi lá, era ele. Eu falei, ai, seu danadinho. Mas, e ele tá aí hoje? Não, então, ele entrou na puberdade e aí começou a apresentar os problemas da puberdade. E a gente acabou encaminhando ele pro zoológico de Ribeirão Preto, que tinha um grupo já formado de ouriços, e ele tá lá nesse grupo hoje em dia. Lá, né? Vai aumentar a família. Vai aumentar a família dele lá. Namorar um pouco, tadinho. Namorar, né? Ele queria namorar com a gente, não dava certo.
Doutora, deixa eu dizer mais um detalhe. E aquele outro ouriço que quebrou a mandíbula? Sim, esse foi o primeiro ouriço que nós recebemos. Ele foi encontrado na beira da estrada que liga Araras a Conchal. Esse jamais vai poder Esse comer. também, esse foi para o zoológico de São Carlos. É porque não conseguia comer mais. Né? Não, então, ele até conseguiu, depois que cicatrizou tudo, ele até conseguia comer. No começo, ele se lembra, a gente fazia uma papa de frutas e dava na seringa para ele, né? Depois de um tempo cicatrizou, ele melhorou bem, ele já conseguia andar, tudo. Só que, o que aconteceu? A mandíbula dele não fechou correto. Então, não fechava correto. E como ele é um roedor e precisa desgastar o dente, um dente crescia exageradamente, porque não encontrava o outro para desgastar. Então, é um animal que periodicamente precisava de uma revisão. Então, não daria para soltar. E aí, a gente teve que encaminhar para um lugar onde ele teria assistência veterinária. O CRAS recebe todos os animais aí que levam para lá machucados, desse tipo assim? A gente, assim, como eu expliquei, a nossa estrutura é para aves. Ouriço, gambá, a gente acaba recebendo. A gente já recebeu tatu queimado, né, das queimadas. Durante as queimadas, a gente já recebeu algumas vezes. E o saruê que eu vi lá também? O gambá, né? O saruezinho. A gente está com duas, inclusive, hoje a gente vai fazer a soltura delas. E onde vocês vão soltá-las, por exemplo? Então, a gente solta em uma mata que a gente percebe que é um ambiente que ela vai... Na verdade, os saruês, eles estão espalhados pela cidade toda, né? Então, a gente recebe muito, inclusive, que está em escola, que está frequentando. E as pessoas não entendem o benefício desse animal. Ele come escorpião, por exemplo. Então, pô. Aí a gente tem as infestações de escorpião nas escolas, inclusive, às vezes aparece um caso ou outro. Explicar para o internauta, tá vendo? Não pode ficar matando os bichinhos. Não pode. Todos eles têm a função deles. A natureza é sábia, né? E a gente tem recebido, nos últimos tempos, muito saruê com a cabeça machucada. Tipo, tomou paulada, tomou vassourada. Isso é muito triste, né? Tem gente que fala, ele foi atropelado. Aí eu examino e falo, não, isso não foi atropelamento. Isso foi focado na cabeça do animal. Foi tomar e ele uma transmite paulada. doença? Como todo animal, ele pode transmitir. Assim como o cão, né? as zoonoses, né? Cão, gato também pode transmitir. Então, eventualmente, ele pode transmitir leptospirose, mas aí você tem que entrar em contato com a urina dele. Sim. Raiva, se ele te morder, alguma coisa assim, mas a gente tem que controlar. A raiva já está controlada na região toda, né? Mas tem que sempre tomar cuidado, né? Sim. Não vai ficar mexendo no animal sem equipamento de proteção animal selvagem. A gente sempre usa luva de couro. Você já foi mordida por algum animal? Vários. Bicada, mordida, arranhada. A arara corta o dedo da gente? Se ela quiser, ela corta. Ela quebra um coco seco. Nossa, mãe do céu. Só com o bico. A castanha do Pará, que é um dos alimentos que ela costuma comer, ela quebra como se tivesse com alicate. Jatobá, que elas gostam também, a casca do jatobá não oferece problema nenhum para elas. Então, é um bico muito poderoso, né? Então, se ela estiver irritada e quiser, ela arranca um dedo, sim. Araras é nossa cidade e agora tem araras voando por aí. E não é para você tratar das araras, é verdade isso? É verdade isso. E isso é um problema que a gente tem enfrentado desde que elas começaram a voltar para a cidade, né? Voltar ou vir para a cidade, né? Tem algumas que nem voltaram, tem algumas que foram reabilitadas, como eu falei, em São Paulo, em Barueri, e acabam chegando na cidade em si. Elas fazem um roteiro, né? Ela sabe voltar, tem GPS? Parece que tem um GPS embutidinho lá na cabecinha delas. Tem algumas que elas fazem um roteiro na cidade. Elas saem da área de soltura, vão para uma fazenda próxima, vão para UFSCar, dão a volta, aparecem lá no lago e voltam para a área de soltura. Tem algumas que já estão se fixando no centro da cidade. Na praça. Né? A gente já teve caso de nascimento de arara na praça e a gente já teve nascimento de arara no parque. Numa árvore próxima ali do CRAS. A gente acompanhou todo o desenvolvimento. Eu vi Era bonitinho, as pessoas chegavam para nós, olha, tem uns filhotes lá na árvore. A gente realmente, está nascendo aí. Então, assim... Vocês já acompanharam tudo? A gente acompanhou alguns processos desses. Tinha tucano que criou ali também, né? Tem, ali no parque tem bastante animal criando. Agora, com essas aves todas ali, não tem arara que volta ali querer entrar no cativeiro ali? Então, teve uma situação bem interessante. A gente tem uma mexeira ali na frente do CRAS. Sim. É uma néspera. É uma fruta que é difícil, ela veludinha, né? Aquela mexinha amarelinha. E é uma fruta difícil da gente comprar para oferecer para os animais dentro do viveiro. Mas uma arara com a anilha pro-arara, então a gente sabia que era um animal que tinha sido reabilitado por nós, saiu dali. Ela foi nessa árvore, comeu as ameixinhas. Daqui a pouco ela começou a pegar as ameixinhas, acho que é a hora que ela se saciou, pegou as ameixinhas e começou a soltar dentro do viveiro das araras. Acho que ela pensou, essa comida é gostosa, mas ali não era sempre que tinha. Eu vou levar lá para minhas companheiras que ainda estão lá dentro. E levou as ameixinhas lá para dentro.
É assim como um fato marcante. Né? Marcante. E esses dias, dentro do viveiro lá das araras, quem um dia for visitar lá no projeto Pro Arara, no projeto Asas Abertas ou com as escolas. Mas eu vou ser, mas o pessoal precisa ir lá, sabe? O viveiro das araras é enorme. E dentro dele tinha um pé de jatobá. Que as araras acabaram com o tempo, elas gostam de limpar o bico, né? E elas brincam com galhos, elas quebram os galhos, elas acabaram destruindo o jatobá, o pé de jatobá. E aí, esses dias, a gente achou 2 jatobás, 2 frutos de jatobá dentro do viveiro. E a gente falou, como que chegou isso aqui? Provavelmente alguma arara trouxe de fora, deixou lá para elas. São inteligentes. São muito inteligentes. Bom, e agora tem o João, que era uma arara, né? Que ficou mascote, e agora tem um outro lá que vocês querem dar o nome, né? Isso. Esse que chegou sem a patinha. É um animal também de apreensão, provavelmente de maus tratos, né? Um animal que é muito manso, mas ele não tem uma das patas. A gente não sabe exatamente por quê. Uma das opções, das situações que leva o animal desses a não ter pata é a colocação errada de anilha, né? Aquele anelzinho que a gente põe, necrosa o pé do animal. Então, a gente acha que pode ter sido alguma coisa nesse sentido. A gente não tem como afirmar. E aí, não consegue voar? Como ele não tem uma pata, os psitacídeos, né, as aves de bico torto, que tem algumas pessoas que falam, elas seguram o galho, alguma coisa, o puleiro com o pé e comem com o outro. Elas levam o pezinho com a fruta até a boca. Sim. Então, é um animal que ele só consegue comer se agachando. Então, é um animal que não conseguiria ter uma boa sobrevivência, não conseguiria sobreviver muito tempo. Vai ficar com você, então. Então, ele vai ficar com a gente. E é manso. Então, a gente está fazendo o concurso do nome. E aí ele vai ficar como nosso mascote. As crianças amam, né? Porque podem chegar pertinho, tirar foto. Então tá sendo bem... assim, não é o que a gente gostaria para todas as araras, lógico, a maioria, o objetivo final é sempre devolver para a natureza, mas quando não se consegue isso, a gente tenta utilizar esse animal, né? Usá-lo, né, de uma certa forma, na educação ambiental. Que é legal, né? E ele gosta, viu? Ele gosta? Gosta. Ele se sente importante? Precisa ver como ele fica todo feliz. A gente fez a sexagem, ele é um macho, e aí fica todo felizão lá no meio do pessoal. Eu vi... Aliás, diga o nome do pessoal que trabalha com você. Tem as biólogas lá que são... já teve a Mônica e a Fabiana, né? Elas já saíram. Agora é o Fábio, o biólogo. Tem 2 meses entrou a Jaqueline, uma nova veterinária, porque antes era só eu e aí fica meio puxado. Sobrecarrega. Então agora tem a Jaqueline. A gente tem os tratadores de animais, né? A Natalina, a Wanda, que está de licença, mas está sempre lá com a gente. Aí tem o seu Luiz, tem o Luiz. A gente tem a auxiliar administrativa, que é a Bárbara, e tem agora uma professora da Secretaria de Educação que está com a gente auxiliando nas aulas de educação, que é a Alessandra. E aí a gente tem várias estagiárias, né? A Rafa, a Elô... A Rafaela Vian, né? Isso, a Rafa Vian. A Elô são estagiárias remuneradas, né, de biologia, elas ficam a manhã inteira com a gente, e aí a gente sempre vai tendo alguns outros estagiários que vêm fazer as horas que eles precisam, né, para se formar, e aí vem ajudar a gente também lá e aprender. Eu achei que elas têm um carinho muito grande, principalmente as biólogas ali, né? E vocês, né, que tem que tocar no animal, e é difícil se não tiver um carinho por os animais. Tem que ter amor, né? O amor, assim, é a principal ferramenta que a gente tem que utilizar nessas horas. Tanto com os animais que não têm reabilitação, então a gente tem muitos animais sem pé. Fora essa arara, a gente tem várias maritacas sem pé, animais que chegam sem bico. Então a gente tem que dar um tratamento todo especial para esses animais. E aqueles que vão voltar para a natureza, que é mais difícil, porque a gente não pode mimar, né? Os que vão voltar para a natureza, a gente tem que fazer aquela cara de bravo, assim. A próxima pergunta seria essa. Eu estou falando aqui, você está acompanhando a gente, doutora Fernanda do CRAS. Fernanda? Magajevski. É maga. Maga. É maravilha, maga. A Fernanda do CRAS já faz 2014, foi? Começou em 2014. Já faz um bom tempo. E quando você pega amor ao animal que você cuidou... Eu esqueço, Natan? Não. Natan era arara, né? Teve o Natan arara, teve o Valen. O Valen foi o mais difícil. Que você dava uma madeirinha para ele e tal. Depois desde bebezinho. Para soltá-lo, para separar dele, como é que foi? O Valen foi uma separação bem difícil. Traumática, né? Eu né? chorei. Eu choro muito, eu sou muito chorona. Mas o Valen foi um dos animais que eu mais chorei. Sabia que ali não era mais o melhor local para ele.
Então, ele teria que ser destinado. O João também acabou indo... O João foi embora, né? O João foi também para o Zoológico de Ribeirão Preto. Foi Na mesma época do Valen, foi também. Teve uma siriema também que foi difícil de desapegar, mas a gente... Por isso, assim, que a gente isso tenta... judia do sentimento da gente, né? É difícil. E assim, tem animal que chega pedindo carinho, a gente não pode dar, porque quanto mais carinho a gente der, mais difícil devolvê-lo para a natureza. Então, a gente tem Parece fácil, mas não é, né? Não é fácil. Complicado demais. Principalmente a parte emocional ali, aquelas situações que a gente vive, quando chega bichinho muito debilitado também, que não vai ter condições, infelizmente, às vezes a gente precisa optar pela eutanásia, essa é a parte pior do trabalho do veterinário, que é uma decisão do veterinário e não é, né? Sacrificar o animal não é uma decisão fácil, é uma decisão muito, que exige muito do emocional da gente. Sacrificar um animal ou fazer eutanásia, né? Eutanásia eu acho que só se aplica ao humano. Eutanásia. Mas dar fim à vida da pessoa, não tem mais jeito. Vocês fazem com anestésico? Sim, com anestesia. A gente ceda o animal, ele depois dorme. Cede mais um pouco. E depois a gente aprofunda até parar o sistema, né? Parar o batimento cardíaco e respiratório, né? Para de sofrer também. Não, exatamente. A gente só vai nessa opção quando o animal está realmente em sofrimento, que a gente vê que não tem mais bem-estar para aquele animal, né? Então, tanto que a gente mantém animal sem perna, animal sem bico, que não tem como voltar para a natureza. Mas se ele tá bem ali, tá comendo, tá interagindo com os outros, a gente vai mantendo. A gente tem um monte de perguntas. Teve gente que levou, por exemplo, um pássaro de estimação, um animal lá para vocês? Então, pela legislação, a gente não pode atender esses animais domésticos, animais domesticados, né? Animais que têm dono, vamos dizer, tem tutor, né? Esses animais a gente não pode receber. E tem gente que sai xingando a gente, porque, você não quer receber. Então, a não ser que seja um animal que está morrendo ali, a pessoa chega ali, eu não vou negar atendimento para esse animal, mas eu vou dar os primeiros socorros e encaminhar para um veterinário particular na cidade. Então, porque senão todo mundo vai fazer vira o hospital, que não é o objetivo. O objetivo é realmente aqueles animais da natureza ou animais que estavam em maus tratos ou animais de apreensão, né? Que estavam de forma irregular na casa ou até às vezes consegue com os traficantes. É mais difícil conseguir com traficante, mas infelizmente pega mais quando está na casa das pessoas por meio de denúncia. Então esse é mais o objetivo. Animais machucados, feridos que os bombeiros levam ou da polícia ambiental ou que as pessoas encontram e levam para a gente cuidar. São animais silvestres. Cobras, por exemplo, já apareceu? Então, graças a Deus, cobra não, porque a gente não tem nem recinto. Eu tenho o curso de manejo de serpentes, mas a gente não tem onde deixar esses animais nem como alimentar. A gente não tem biotério. Então, a gente não tem como alimentar esses animais. Graças a Deus, nunca apareceu, mas a gente já recebeu lagarto, jabuti, cágado. A gente dá o primeiro atendimento, mas realmente a gente visa mais o atendimento de aves. Mas às vezes aparece. Há uma diferença, não dizer tênue, não, mas da cobra e da serpente, né? Na verdade, todos são serpentes. A classificação, elas seriam todas serpentes, né? Cobra, eu não sou muito especialista nessa área, mas a cobra é um pouquinho diferente. No Brasil, a gente tem todas são serpentes mesmo. Com ou sem veneno, não importa, né? Mas aí a gente peçonhento ou não? Peçonhento ou não. Então, a gente atende ali da forma que der. Como eu falei, graças a Deus, nunca apareceu nenhuma serpente para nós, né? Mas se aparecer, a gente tem que saber lidar ali para pelo menos colocar numa caixa e levar para os bombeiros. Se o animal estiver bem, normalmente o bombeiro, quando faz o resgate, ele já solta em alguma outra área. Onça não apareceu ainda ali? Onça parda. Parda. Recebi uma vez, a Polícia Ambiental me trouxe, disse que não teria condições, o animal não sobreviveria se fosse, por exemplo, até Jundiaí, onde tem o CRAS lá da Mata Ciliar, que é especialista em felinos neotropicais, né? Aí foi uma situação bem complicada, porque realmente o animal chegou totalmente debilitado. Eu comecei a fazer o tratamento, hidratar o animal, analgesia, tudo, começar a examinar, o bicho acordou. E eu estava sozinha dentro da sala, com as portas fechadas, janela fechada, e os dois policiais ambientais conversando do lado de fora. E eu, socorro! Segurando o animal, que nem gato, assim. Mas a sorte é que ele não estava forte, né? Ele estava
debilitado. É perigo, hein? Perigo. Aí até que eu soltei e saí correndo da sala, a Polícia Ambiental me ajudou a segurar. Eu falei, bom, agora ele já tá bom para chegar até Jundiaí, pode levar. E recentemente a gente recebeu um gato do mato. Gato do mato a gente recebe filhotes, cachorro do mato também, a gente recebe muito filhote. Eu vi o gato numa foto aí. Ele foi encontrado na beira da estrada também aqui para Conchal, aqui pertinho, né? Mas ele não tinha sinal de atropelamento. Ele aparentemente não tinha nenhum osso fraturado. As garras dele, animal que é atropelado, ele tenta se agarrar na pista. Então ele fica com as unhas todas dilaceradas. Ele estava com as unhas inteiras. Então a gente acredita que ele possa ter sido atacado. Ou por uma pessoa ou por outro animal. Bom, você que está nos acompanhando precisa visitar o CRAS. É coisa mais linda. E tem lá os corrupião, né? Os corrupiões. Agora a gente está sem corrupião. Está sem corrupião? Tá, mas a gente volta e meia recebe apreensão. É um animal que não é do estado de São Paulo, né? É um animal da Bahia, norte da Bahia. Vocês reabilitam e vão soltar lá na Bahia? Então, é exatamente isso. A gente tem algum... CRAS amigos, né? Por exemplo, o CRAS Pet de São Paulo, eles têm uma quantidade muito maior do que nós de animais. Então, eles já têm um programa de repatriação. Então, o animal que não é do estado de São Paulo, eles já têm um acordo com os outros estados, eles já enviam mensalmente ou a cada 2 meses esses animais para a região deles. Eu tenho gravado. A gente faz isso, a gente recebe esses animais aqui da região, quando tem uma quantidade, a gente leva para São Paulo e eles fazem o repatriamento desse animal. Tem patativa, que não é daqui, né? Tem muitos animais. Tem o galo da Campina. O galo da Campina, que eu vi lá bonito também. Né? É, muito lindo. Esse galo da Campina é pernambucano, da Paraíba, do Nordeste. Mais daquela região lá. E o corrupião, para quem não sabe, eu ia lá para gravar e não é lindo, né? Ele assobiava o hino, né? Tinha um que assobiava o hino. O hino nacional. Exatamente. O corrupião dos passeriformes é um dos poucos que consegue imitar sons. Sons que ele aprende, igual o papagaio, só que o papagaio fala. Ele não fala, mas ele imita os sons. Então, se você ensinar uma música para ele, ele canta aquela música. Passeriformes são os passarinhos. Os passarinhos menores, Tá certo. O corrupião tem um vídeo aí de um cidadão que assobiou o hino do São Paulo. O que você ensinar para ele vai assobiar. E é mansinho, né? Esses são, na natureza, eles vão ser como qualquer outro passeriforme, né? Igual o sabiá, igual eles vão fazer a atividade deles. Mas esses que são criados muito tempo em gaiola, eles ficam que nem um papagaio criado muito tempo em gaiola, um outro animal que é muito tempo criado em gaiola, né? Qual pássaro, o passarinho, o passeriforme, que pode ficar da gaiola? Só o canário do reino? Na verdade, o que acontece? Nenhum animal devia viver em gaiola. Não. Mas os animais exóticos, a legislação brasileira ainda não é muito exigente em cima disso. Então, canário do reino, canário belga, algumas outras espécies que não são nativas do Brasil. Então, as pessoas conseguem ter eles precisam ter um registro para criar esses animais, ou se eles comprarem, eles precisam ter também a nota fiscal desses animais. Como todo animal precisa ser legalizado, não pode ser retirado da natureza, mas ele é aceito, né, a criação. E animais que realmente são legalizados. Então, até o canário da terra, se ele for comprado ou se ele for de um criador que tem autorização para criar esse animal, ele pode ficar dentro da gaiola sem maiores problemas legais, né? Eu ganhei um pintacilgo do meu tio, que era criador autorizado, com anilha. Isso. Não, se ele está todo legalizado, aí não tem tanto problema. Mas é aquela história que a gente sempre fala, né? O animal tem asas para voar. E dentro de uma gaiola ele não consegue fazer isso. E né? aí, com tudo em cima e tal, mas eu não quero passarinho na gaiola. Passarinho tem que voar, tem que ver o céu, né? Só que aí tem que saber como fazer essa soltura, né? Porque não adianta pegar um animal que ficou anos dentro de uma gaiola, abrir a gaiola e falar, agora se vira. Ele não vai saber se virar. A gente tem que criar meios para ele entender como que ele vai encontrar aquele alimento. Por exemplo, os animais que comem grãos, a gente coloca os raminhos do mato, da grama, né? Que é as sementinhas, para eles entenderem que é aquilo que eles vão comer. Não vai vir num potinho a comida para eles na natureza, né? Eles vão ter que buscar no galho. Não mora nesse soltar. Senão, se soltar, simplesmente pegar um animal que já viveu muito tempo em gaiola e simplesmente soltar, a chance dele sobreviver é muito pequena. Pode acontecer, mas é muito pequena. E nem voar ele não sabe, né? Não tem força nas asas. Não tem muita. Eles voam curto, né? Eles voam baixo, que pode ser pego por um gato ou algum outro animal, e voam curto. Não voam muito. Qual o animal mais estranho que você recebeu ali até hoje? Nossa, estranho? Diferente, pelo menos. Não é estranho. Não, na verdade, todos os animais são lindos. A gente teve um pouco mais de dificuldade de manejo com a siriema, né? Que é uma ave um pouco maior,
maior, pernalta, né? E como é que vocês fizeram? A gente colocou no viveiro das araras. Ficava lá. Só que a ela gente fica recebeu só no duas. chão, né? Então, aí que tá. É um animal que não voa. Ele é tipo o pavão. Ele não voa longe, mas ele consegue plainar e dar saltos, né? Consegue pular, por exemplo, uma cerca. A gente recebeu um primeiro que tinha uma fratura de tibio-tarso na perna, né? Aí fizemos a reabilitação, ficou bom, era um animal selvagem, a gente soltou na área de soltura mesmo. Aí a gente recebeu um outro que foi criado com o irmão junto com galinha, num sítio. Era uma galinhona. Ele era super manso. Falar isso aí é uma galinha. Era um animal praticamente doméstico. E ele brincava de esconde-esconde com os estagiários, pra você ter uma noção. E ele fugia. Ele pulava a cerca, e aí a gente teve que deixar ele dentro do viveiro das araras. Aí a gente conseguiu também um zoológico e ele foi encaminhado para um zoológico. Essa marvada mesmo, pular a cerca, galinha. Sem duplo sentido. Sem duplo sentido. Bom, Patativa. É da Patativa... Tem ainda ali Patativa? Não, a gente tá com coleirinho... Não, a gente tá com bigodinho agora. Bigodinho, canário da terra e trinca-ferro. A gente tá com bastante. Trinca-ferro tem bastante, né? Tem. O pessoal gosta por causa do canto, né? Esses animais que vão para competição, eles têm um valor comercial muito alto. Então, as pessoas que criam, né, sabem o valor comercial desses animais. E ele tem um canto muito bonito, né, diferenciado. Então, as pessoas... Tem aparecido, como é que chama, os pássaros de competição ali, por exemplo... agora até fugiu o nome. Curió. Curió, às vezes aparece. Agora, a gente está com um azulão. Qual que é o parceiro do Curió? O outro é avinhado, coisa assim, não? Eu já não sei. Que compete também. Bom, Curió... Azulão tem lá? Azulão, a gente tem um azulão. O macho, né? Vira? Vira, não temos nenhum agora. Apareceu um vira na praça frente da minha casa, mas escapou de alguém, né? O raro por bicudo aqui. também. O bicudo, ele estava praticamente em extinção no estado de São Paulo, né? Na natureza. E aí a gente recebeu alguns. Existe um programa em Agudos de reintrodução do bicudo no estado de São Paulo, inclusive com a participação de criadores que criam em gaiola para competição, mas eles entenderam a importância desse animal para a natureza e selecionaram alguns animais para reabilitação e soltura. Então, ali na região de Agudos, você já consegue ver bicudo de vida livre. E gralha? Tem bastante gralha. A gente já recebeu gralha. Mas gralha não é daqui do nosso estado. Tem, né? também. Tem. No sul do estado? Tem. O anu, a gralha, a gente recebe bastante. Então, a gralha a gente vê sempre, né? Esses animais têm... A gente, infelizmente, tem muito animal exótico no nosso estado, né? Por exemplo, bico de lacre. Bico de lacre está infestado. E é um animal africano. Não é um animal brasileiro. A pomba, né, também. Qual a diferença do bico de lacre e do... Será que eu sei? Como é que eu conheço passarinho? Tem o bico de lacre, tem o cebinho, que a gente falava. Cebinho. Fuim. Eu nem sei todos esses, não. Esses a gente nem recebe. Tiê, a gente já recebeu tiê. E o tiê sangue, você já viu? Mas o tiê sangue é do Brasil, né? Esse é lindo, sim, né? Tiê sangue, mas ele não tem muito aqui no estado de São Paulo, tem mais no estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Espírito Santo, mas ele pode ser solto aqui. O tiê sangue é vermelho. Lindo, muito lindo. Apareceu já? Já aqui, apareceu. Eu tirei foto tudo, inclusive. O tico-tico rei, que também eu acho lindo, é aqui da nossa região também. Daqui da região. E o tico-tico praga também. O tico-tico praga também é da nossa região e é animal silvestre brasileiro, né? Brasileiro. É brasileiro. Canto 21, coisa assim, né? E o Sem Fim? Esse não sei se eu não lembro de ter recebido Sem Fim. Talvez com outro nome. Porque o nome popular é uma coisa que varia muito, né? Às vezes tem um animal que tem vários nomes. Mas o Sem Fim, porque ele canta Sem Fim. Então acho que eu nunca recebi, não. Bom, o pessoal deve conhecer. Seu trabalho é bonito, o trabalho das meninas todas, da rapaziada. Eu acompanho sempre, você sabe que eu gosto disso, né? É sempre bem-vindo. E eu acho que a população deveria ver mais de perto que trabalho bem feito está ali. Que bom, obrigada. Com tudo detalhado, a alimentação de cada um dos animais estão ali, é legal pra caramba. E essa tristeza de separar deles depois essa parte emocional é difícil mesmo. Aliás, você ficou doente, né?
Você pegou dengue, pegou... Eu peguei Covid e 4 dias depois eu peguei dengue. Que coisa, hein? Mas agora já foi, já acabou. Não pego mais nada agora. E teve uma época que eu estive te procurando lá, você estava, acho que afastado. Uma época, a tensão, né? Essa tensão, esse amor dos bichos, né? Um problema que é muito recorrente nos veterinários, enfermeiros também, cuidadores de crianças e idosos, área de saúde principalmente, né? Que é a síndrome de burnout. Eu não queria falar porque eu achei que você não tinha. Não, mas acho que... Você só ficou um pouco derrubada, né? Sim. A gente sente, deprimida, né? Porque, exatamente, né? A gente cria um animal e tem que se separar dele, principalmente no CRAS, né? E a situação é exatamente do sacrifício dos animais que eventualmente a gente precisa fazer. Então é a parte que a gente sofre muito, a gente sobrecarrega, a gente quer sempre o animal bem e nem sempre a gente consegue. Isso. E aí dá aquela frustração, então às vezes a gente adoece mesmo, fica muito triste. Eu cheguei a perder 14 quilos por conta dessa questão. As pessoas que são emotivas, que se relacionam demais, né, com as situações, elas acabam absorvendo isso. A gente sabe que não faz bem pra gente, mas é difícil separar uma coisa da outra. Mas a gente não consegue tirar da cabeça isso, não. Não tem jeito. É o amor. É o amor, é quem ama demais. É o problema de quem ama demais. Deixa eu dizer uma coisa, doutora Fernanda, foi um prazer ter você aqui, viu? O prazer é meu. Vê se você quer falar mais alguma coisa aí que você queira passar à população, só... dizer aí, convidar, faz o que você quiser. Exatamente, como o Gil falou, né? A gente está todo segundo sábado do mês de Asas Abertas, né? O projeto Asas Abertas. Então a gente recebe a população, venham conhecer. Se for um grupo grande, a gente já recebeu escoteiros, a gente recebe escola, igreja. Se for um grupo maiorzinho, agenda com a gente vai num domingo especial, num sábado, durante a semana, a gente recebe a população para conhecer o trabalho e saber cuidar desses animais tão importantes para a nossa natureza, para a nossa vida, na verdade, né? Eu ainda acabei pulando um pedacinho, porque a gente fica empolgado. A questão de alimentar as araras, não pode porque ela se Então, na verdade, o que acontece? A gente faz todo um trabalho, a gente não consegue, um animal que foi anos domesticado, a gente não consegue totalmente devolver ele à vida selvagem. À vida selvagem não, ao comportamento selvagem. Então, ele sempre vai ter aquela memória da aproximação com o ser humano. A gente faz no máximo para tentar afastar isso. Só que quando as pessoas começam a oferecer o alimento, ele vai regredindo. Ele vai voltando àquele estado de domesticação dele. E aí, além de tudo, os animais eles comem cerca de 10% do peso deles por dia. Então, uma arara de 1 quilo come 100 gramas de comida por dia. E ela acha comida? Acha, perfeitamente. Só que as pessoas começam o quê? Dá um mamão inteiro, dá uma banana inteira, mais uma semente, mais um não sei o quê. O animal ficou obeso. É o que aconteceu com aquela primeira arara que a gente perdeu de vida livre, que foi atacada por um cão lá no tiro de guerra. Isso, na pracinha. Quando esse animal acabou morrendo, né, pelo ataque do cão, quando a gente fez a necrópsia desse animal, ele estava extremamente obeso. Um animal cheio de placas de gordura. Gordo. Ele não conseguia mais voar. Ele voava, mas não perfeitamente para fugir de um ataque. Então, acaba fazendo o animal se tornar mais susceptível. Mais vulnerável, né, a ser atacado. Até uma pessoa mal intencionada de pegar, recapturar esse animal e botar numa gaiola de novo. E, além disso, são animais temperamentais. Eles podem estar super bonzinho ali, do nada ele vem e ataca você. E aí pode cortar um dedo. E aí pode machucar também a pessoa que está oferecendo esse alimento. Então, é totalmente contraindicado oferecer esses alimentos, principalmente quando oferece ali na mão. E é verdade que a arara só tem um parceiro? Mas eu vejo 3 voando junto. É o filhote. É o filhote? É o filhote. Na natureza, elas são animais gregários, né? Animais que vivem em grupos. E dentro do grupo, os casais. Os casais não se separam de jeito nenhum. Não se separam. Uma vez que eles estabelecem aquela parceria, é para a vida toda. Vida toda. Não trai de jeito nenhum. Não trai. Eles podem viver em comunidade, se ajudar, mas eles formam o casal para a vida toda. Se um deles morre e o que sobrou ainda está, ou morre ou some, sei lá, né? E ainda está em idade reprodutiva, ele pode até arranjar um outro par. Acontece isso, às vezes, na natureza. Mas agora, quando a gente. Rara, né? Não é muito comum. Raro no mundo inteiro, na natureza inteira, parceiro só. E aí, quando a gente vê um casal voando com mais um, isso acontece também com as maritacas. Se você observar, eles estão sempre em par e às vezes tem um ala, né, ali do ladinho deles. Normalmente são os filhotes. Às vezes pode ter 1 ou 2. Às vezes tem 2 casais que, na verdade, é o pai e a mãe e os 2 filhotes. Também acontece. E jamais um terceiro ali querendo brigar. É difícil, eles não têm esse negócio, não. Ricardão não vem ali, não. Formou o casal, o outro vai procurar outra fêmea, o outro macho, para eles montarem o casal deles. Tá vendo que é fidelidade? Tem que ser assim, viu? É pra sempre. Pra sempre.
Doutora Fernanda, foi um prazer tê-la aqui Prazer comigo. é meu. E quero convidar toda a população para conhecer o CRAS, que vale a pena, e convidá-la para que novamente possa estar conosco aqui no nosso podcast. Sempre que convidar e também são sempre bem-vindos lá com a gente. Muito obrigado mesmo. Obrigada. Suas despedidas. Obrigada mais uma vez por estar aqui e poder falar um pouco desse trabalho que é minha paixão. Valeu, nós tivemos aí, meus caros amigos que estão nos acompanhando, a doutora Fernanda Magajewski, é a Maga, Fernanda Magajewski, e ela trouxe bastante informação. Acho que até esqueci de algumas perguntas, que o tempo não dá, mas ela fala rápido e consegue explicar tudo. Então, a gente acabou aprendendo bastante aqui hoje. Muito obrigado por nos acompanhar. Desejo que todos tenham realmente gostado, né, apreciado esse nosso programa. E nos encontraremos, se Deus quiser, numa próxima oportunidade. Até lá, então, e que Deus nos abençoe.